Nós vamos ler 2 versículos. Vamos ler o versículo 5 e o versículo 9. Que diz assim, versículo 5: Pois tu és minha esperança, Senhor Deus, tu és minha confiança desde a minha mocidade. Posso ouvir um amém por isso? Versículo 9: Não me rejeite no tempo da velhice, não me desampares, quando se for acabando a minha força. Salmo de Davi. Salmo lindo. E aqui não está falando de força espiritual. Não. Está falando realmente de força física. Está falando exatamente do tempo da vida que a gente se cansa. A gente se cansa pelas decepções, a gente se cansa pelas traições, a gente se cansa pelos nossos próprios erros, a gente se cansa de tantas vezes que a gente toma decisões erradas e a gente não consegue discernir de um cansaço para uma fraqueza espiritual. Por isso Deus me trouxe hoje para falar a vocês aqui. Hoje o Senhor vai renovar a força de vocês. Há um Deus que renova nossas forças. E isso é importante você saber. Davi entendia que servir a Deus era servir por meio das guerras. Por isso ele disse, não me rejeite na minha velhice, quando eu não tiver força para te servir. Sabe o que ele está falando? Não aguento mais pegar numa espada. Por conta disso, Senhor, não me rejeite. Existe uma maneira que você servia na tua mocidade que você hoje não consegue mais servir. E tudo bem. Não é por isso que você deixou de ser fiel. Quer dizer que você muda as suas estratégias de batalha. Uma coisa na vida é você guerrear com todas as suas forças, quando você está no auge da tua força física, no auge da tua mentalidade, e depois de muitos anos, você muda o jeito de guerrear. Mas o que não muda é o Espírito Santo que se move dentro de você. É isso que você tem que pensar. Eu estou mais fraco? Não. Espiritualmente dizendo? Não. Mas você pode estar debilitado. Você pode estar precisando descansar. Você pode estar precisando descansar. E descansar no Senhor. Eu quero muito viajar, pastor. Você não sabe como Deus está falando comigo aqui essa noite. É isso aí mesmo. Estou falando. Porque fulano viajou para tal lugar. Que bom que ele consegue. Você consegue fazer algo menor? Faça. Com a tua família. Você não consegue fazer uma viagem de avião? Poxa, faça uma viagem de carro. Pega a tua família, desligue um pouquinho. Eu estou querendo fazer isso, essa pregação é para mim. Desliga um pouquinho de tudo que você tem passado, que nesse tempo vai ser um tempo de renovação para você, para o teu casamento, para a tua casa. Então, o cansaço da caminhada, há uma ideia equivocada que um cristão cansado é um cristão fraco. A Bíblia mostra exatamente o contrário. Homens e mulheres que andaram profundamente com Deus, experimentaram momentos de esgotamento físico, emocional, espiritual, por causa da intensidade das batalhas. Há quem aqui tem passado por batalhas muito intensas. Você tem perdido a noite. E aí você fala, mas eu estou ansioso. Também. Você está esgotado emocionalmente. Por isso Deus veio trazer para você a calmaria que o Espírito Santo traz. Por isso que Jesus vai dizer, aprendei de mim que sou manso e humilde. Olha o que ele fala, aprendei de mim que sou manso e humilde, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você não te traz uma calmaria? Isso traz em mim. Que vive uma vida doida, todos os dias preocupado com o pão de cada dia. Aí em Mateus capítulo 6 ele vai falar, não se preocupeis com a vez de vestir, com a vez de comer. Não se preocupe. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas. Porque ele estava andando com 12 homens e 70 homens e 5 mil. Então ele conseguia entender a fragilidade de todo mundo. Só que olha que coisa interessante.
o salmista não está dizendo que perdeu a fé, ele está reconhecendo que suas forças já não são mais as mesmas. A oração não é, Senhor, devolve a juventude. A oração é, não me desampare quando as minhas forças se acabarem. Não tem como voltar no tempo. A mesma força de antes você não vai ter. Mas o mesmo Deus vai te sustentar como te sustentou todos os anos da sua vida. Como foi contigo, no auge da tua força. A fé madura aprende que a nossa força não está na nossa capacidade, mas na presença constante de Deus. No início da caminhada, Deus muitas vezes nos fez enfrentar gigantes sozinhos, para nos ensinar a confiar nele. Com o passar do tempo, Ele também nos ensina outra lição: ninguém foi chamado para caminhar sozinho. Isso aqui é muito lindo. E aí eu coloquei Davi, falei sobre ele a última pregação, e dentro daquela pregação Deus me deu essa. Um jovem, Davi, entre 15 e 20 anos, no auge da tua força física, ele enfrentou Golias sozinho. E ele falou algo interessante. Em 1 Samuel 17:45 ele diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tem afrontado. Davi, no capítulo 17, ele luta contra Golias sozinho. Você sabe da história, durante 40 dias Golias afrontou Israel, ninguém queria lutar contra Golias. A verdade é que Golias desafiou Saul, porque era o homem mais alto de Israel, contra o homem mais alto dos filisteus, e Saul era o homem mais alto de Israel. E ele teve medo. Então durante 40 dias houve uma afronta. Davi, no momento certo, na hora certa, ele vai até a batalha, e lá ele vê um gigante. No auge da tua força física, no início da tua caminhada, quando ele derrubou leão, ele derrubou urso, ele falou: o que é esse gigante? Lembra do começo da tua caminhada? Horas de oração, horas na igreja, guerreando pelo teu filho com intensidade gigantesca, pelo teu marido, pela tua casa, horas no trabalho, né, Ju? No começo da tua empresa, horas na empresa. Hoje você não tem mais a mesma intensidade. E olha aqui para mim, está tudo bem. Nada mudou. Você continua sendo fiel a Deus. O que aconteceu foi que os anos se passaram. E sem perceber, a tua carga emocional foi colocando em você algo muito pesado. Você foi ensinado que você tem que conquistar, porque se você não conquistar, Deus não está contigo. Você foi ensinado que se a aprovação de Deus é que tudo se dê certo, a aprovação de Deus é que as portas se abrem. Não é. A aprovação de Deus não são coisas, a aprovação de Deus não são portas. A aprovação de Deus é conduta. A aprovação de Deus é caráter. A aprovação de Deus é relacionamento. E aí a gente corre atrás do vento, como diz em Eclesiastes. Ele vai dizer no capítulo 1, versículo 7: eu apliquei o meu coração a descobrir as loucuras e desvanios, e entendi que tudo era vaidade. Salomão, no auge da tua vida, ele escreveu Provérbios. Ele dá vários conselhos. No começo da tua vida, ele escreveu Cantares, porque ele foi apaixonado. Mas no final da vida, ele escreveu Eclesiastes. A mensagem do pregador a Israel: vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Do que ganha um homem de todo o teu trabalho debaixo do sol? Nada. Ele vai dizer que de tudo que ele quis, tudo que teu coração e os seus olhos desejaram, ele teve. Sabe o que ele entendeu? Que tudo era vaidade. E nós, quando eu digo nós, somos nós seres humanos, nós corremos atrás do vento, nós corremos atrás das coisas, incansavelmente. Passa por cima de tudo e de todos para conquistar algo, para mostrar para alguém. Para que as pessoas vejam que você conquistou. E aí que mora o peso do teu cansaço.
Porque você está colocando força onde não deve, tempo aonde não deve. Davi, no auge da tua forma física, ele enfrenta um gigante. Obviamente que existe a parte espiritual de derrubar um homem com uma pedrada, mas existe a força e a capacidade de acertar, porque ele tinha uma funda, ele tinha uma pedra, e ele sabia manuseá-la. Derruba um homem. 60 anos, entre 60 e 70 anos, Davi vai para a guerra. Olha que coisa linda. Segundo Samuel 21, 15 e 17. Diz assim: anos depois de inúmeras guerras, perseguições e responsabilidades, Davi já não possuía mais o mesmo vigor físico. Daí diz assim, em 2 Samuel 21, do versículo 15 ao 17. Tiveram mais os filisteus guerra contra Israel, e desceu Davi, e com ele os seus servos, e pelejaram contra os filisteus, e Davi se cansou. Isso aqui é muito legal, gente. Olha o que o texto vai dizer. E Isbi-Benoni, que era um gigante, e o peso da sua lança era de 3,5 kg, e que cingiu uma espada nova, quis matar a Davi. Porém, Abissai, filho de Zeruia, o socorreu e matou o filisteu. Davi, com 17 anos, matou um gigante sozinho. Davi, com 60, precisou de ajuda. E Davi era o mesmo homem segundo o coração de Deus. O cansaço não vai te parar. As mãos calejadas não são marcas de vergonha. São de honra pelo caminho que você trilhou. O mesmo Davi, eu amo ver esses textos. Olha o que os homens falaram depois. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairá guerra, porque não pode se apagar a lâmpada de Israel. Olha que lindo. Eu vejo a minha mãe com 60 e poucos anos. É crente faz seus 27, 28 anos. Eu me lembro, eu tenho uma recordação, pastora, que nós dormíamos no mesmo quarto, eu, os meus irmãos e a minha mãe. Eu me lembro por inúmeras vezes. Minha mãe dormia lendo a Bíblia e dormia de cansaço, sendo que até hoje ela faz o mesmo ofício, ela é empregada doméstica. Minha mãe cansada, a Bíblia dela aqui e o óculos dela. Eu fechava a Bíblia, tirava o óculos do rosto dela. Dorme, mãe. Aí eu estava em casa esses dias, ela chegou, ela que me inspirou nesse texto. Que tem uma música que fala isso: oh meu Deus, salva-me, oh não me rejeite na minha velhice. Um hino antiguíssimo. Falei, meu Deus. Os tempos se vão, gente. Você vai ver teu filho fazendo faculdade. Você vê outro filho completando idade. Você vê os seus filhos indo, você vê você passando de etapas. E você olha para trás e você fala: o que eu construí até aqui? Os homens não deixaram Davi guerrear mais. Ele tinha entre 60 e 70 anos. Se não tivesse Abissai, Davi morreria para um gigante. Por isso a importância da igreja. Quando um cair, o outro levanta. Por isso a importância de ter amigos na fé. O dia que tu estiver mal, o teu amigo vai estar bem. O dia que você estiver bem, teu amigo vai estar mal. E aí você vai seguir assim até os dias que o Senhor rasgar os céus. Não vamos desistir por conta do cansaço.
Não vamos desistir por conta das afrontas. Não vamos desistir por conta dos males que nos causaram e que a gente causa. Davi, ele tinha um cansaço não por tudo o que fizeram para ele, mas pelo que ele mesmo fez. Isso é interessante você saber. Davi foi perseguido por Saul 10 anos, eu citei aqui na última pregação. 10 anos implacavelmente ele vivendo escondido, vivendo em cavernas, vivendo em morros, até que ele foi para uma cidade filisteia, guerreou pelos filisteus para receber proteção. Só que algo interessante eu quero dizer a vocês. Davi se cansava mais ainda pelo que ele causou. Pelo mal que ele causou. E aqui é algo muito interessante, gente. A culpa é o que mais rouba energia de uma pessoa. Ela não vive em paz. A culpa está sempre a lembrando o que ela fez. Por isso é importante você se perdoar. Você entender que Deus também te perdoou. O texto é muito significativo, ele diz simplesmente, Davi ficou exausto, diz alguns textos. Davi se cansou. Em uma guerra, com um homem que tinha uma lança de quase 4 quilos, uma espada nova, Davi guerreando com aquele homem, porque ele não usou funda, ele estava com a espada, um gigante, se Abissai não interfere, se um amigo não ajuda, o mesmo Davi que matou Golias, morreria. Que Deus coloque no seu caminho pessoas que vão te ajudar, pessoas que vão te dar palavras de encorajamento. Que Deus nos livre dos nossos caminhos, pessoas para nos fazer desistir, pessoas para nos desanimar, pessoas para dizer que não vai dar certo, que você falou que comprou um carro e por defeito no carro que você falou que você comprou. Que Deus nos livre de gente assim. Davi se cansou. Não diz que Davi perdeu a fé, não diz que Deus o abandonou, não diz que a unção acabou, diz apenas que depois de tantos anos de guerra, Davi se cansou. Nesse momento Deus levantou Abissai para defendê-lo. Gente, renove as suas forças em nome de Jesus. Renove as suas forças, vamos embora, levanta aí, levanta a cabeça, dá a volta por cima. Ei, eu sei que você fez o que tinha que ser feito, pegou um dinheiro aqui, eu tô acolá para fazer o que você tinha que ser feito, e Deus vai suprir todas as necessidades. Eu sei que você, pai de família, não consegue dormir direito, porque tem que colocar o pão de cada dia, e você tem que ser assim mesmo, porque essa é a responsabilidade do homem. Mas eu quero dizer que há um Deus provedor, há um Deus que proverá na tua vida todos os dias, há um Deus responsável em abrir as portas. Se você perdeu aqui, se uma porta fechou aqui, tem 10 portas abertas para você do outro lado. Há um Deus que vem hoje renovar as tuas forças. É tempo de você saber que mesmo cansado, há alguém orando por você, há alguém intercedendo por você, há alguém levantando as suas mãos. Vamos embora, igreja, nós estamos juntos. Tem dia que eu sou um cara que eu sou muito assim, as minhas emoções transparecem. Se eu tô mal, eu tô mal mesmo. Eu não está tudo bem? Não está bem, não está bem. Eu aprendi que não, eu tenho que estar bem. Não tenho nada, sou ser humano. Tem dia que nós não estaremos bem, mesmo no púlpito, mesmo em lugares de destaque, mesmo você aconselhando, você não vai estar bem. Só que saiba, Deus é contigo. Na travessia do deserto, na primeira guerra contra os amalequitas, Deus vai me fazendo lembrar de textos. O texto vai dizer que Moisés, enquanto levantava a mão, o povo, Josué e os homens venciam a guerra. Quando Moisés cansava e a sua mão caía, Israel perdia a guerra. Então Deus levanta 2 homens, Ur e Arão, que levanta as mãos de Moisés, para que a guerra seja vencida. Pega a mão do teu irmão aí do lado, levanta a mão dele assim, ó. Aí você levanta, pega aí. Pega a mão daí. O Merê, pega a mão do Merê aqui. Isso aí, tem um irmão aí na frente, isso aí. Pega, João, tem um amigo aqui atrás de você, dá a mão para ele aqui. Vou dar a mão pro meu amigo, pro meu companheiro aqui. Dá a mão pro irmão, ninguém fica sem dar a mão não. Aqui. Diga para ele assim, meu irmão. Mas desse jeito aí, você vai derrubar ao invés de levantar. Diga, meu irmão,
Eu gostaria que você soubesse, você não está sozinho. Diga: meu irmão, quando te cansares, eu vou te ajudar. E se eu me cansar, me ajude também, que estamos na caminhada da fé, iremos junto até o final. Aleluia! Que seja um amigo só, mas que seja de verdade, mas que seja verdadeiro, que fale o que tem que ser falado. Olha, tu está errado neste caminho, não é assim que você tem que fazer, muda o teu jeito, seja verdadeiro, porque nós iremos cansar, porque iremos querer desistir, e pensando que é espiritual, não, é físico, e alguém vai te ajudar, e alguém estará contigo. Tem um monte de coisa para falar aqui, mas não vai dar tempo. A expressão lâmpada de Israel fala de influência, liderança. Quando ele diz assim, a lâmpada de Israel não pode morrer. Davi tinha, repetir, entre 60 e 70 anos quando isso aconteceu. Eles falaram assim, você não sai mais do palácio. Mas sabe por que Davi queria sair do palácio? Porque quando ele ficou, ele caiu. E aí tem algo interessante para você aprender. Segundo Samuel capítulo 11, Davi, ao invés de ir para a guerra, fica em casa e cai com Batseba. Depois ele não para mais de ir para as guerras. E aí ele quase morre. Existe o tempo certo de fazer certas coisas. Lá, ele tinha que continuar. Aqui, ele deve parar. Por isso que o discernimento é o maior de todos os dons. Saber o que responder, saber o que ouvir, saber o que comprar, saber o que vender. Ô Senhor, me ajuda, porque eu faço tanta coisa errada. O discernimento, ele vem na nossa mente. Você não sabe se é Deus falando, se é você que quer, se você deve fazer tal coisa, se isso é de Deus, se não é, essa porta aberta ou não é. Então Davi, ele queria continuar, tinha que parar, ele tinha que continuar, ele não sabia o que fazer. Até que Deus arma uma circunstância. Sabe quais são as circunstâncias? Tu vai no médico e ele fala para você, você está com ansiedade. Mas eu não tinha. Pois é, agora tu tem. Você vai cuidar. Aí você era uma pessoa muito egoísta. Tudo você queria na parte material. Aí Deus vem e trabalha contigo na saúde. Aí você vê que a parte material não é nada. Deus tem seus modos de trabalhar. Se Davi não quase, foi a primeira vez na história, Davi nunca perdeu uma guerra. A primeira vez na história que ele bambeou, que ele achou que ia morrer. Aí Deus falou assim, é hora de ficar em casa. Porque o Davi de 2 Samuel 11 aprendeu com o erro, não vai cair mais. A diferença de quem cai e fica caído é a diferença de quem cai e se levanta. Caiu? Levante-se, Deus tem uma nova história para você. Errou? Peça perdão, recomece. Deus tem uma nova história para você. Falhou, mentiu, roubou, fez o que... Deus tem uma nova história para você. Esse é o nosso Deus. Hebreus 12, versículo 12 diz assim: portanto, tornai levantar as mãos cansadas e os joelhos cansados. A aplicação aqui é: o cansaço não pode ser o fim da caminhada. Deus nos chama a levantar novamente e continuar. Há dias em que o maior milagre não é correr, mas continuar de pé. Gente, sabia que Deus falou com Abraão 5 vezes? O pai da fé. Não acha que Deus vai ficar falando contigo todo dia. Não vai. Obviamente que nós temos a Bíblia, Deus vai falando contigo, sim, você entende o que eu estou falando? Existe uma vez ou outra que Deus te dá uma direção tão clara, mas é raro. É raro. Só que a palavra de Deus, ela está aberta para você ter as suas direções. Por isso que o texto diz assim: tornai levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Ele está dizendo para levantar a mão mesmo cansado. Isso é lindo, não é? Levante a mão mesmo que ela esteja cansada. E este cansaço não tem idade.
Possa ter um jovem aqui no nosso meio que você pode estar cansado. O que você vai ser? Faculdade você vai fazer? Que trabalho você vai trabalhar? Você tem que passar nessa prova. Você tem que fazer isso. A pressão, elas nos deixam mal. Trava. Isaías 40, que é um texto muito lindo, eu poderia ter falado só esse texto, vai dizer assim: dá vigor ao cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e fatigarão, e os mancebos certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas como de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Você não vai se cansar quando Deus está no centro, quando Deus é a direção da tua vida. O texto diz isso. Agora, qual o segredo de não se cansar? Mas o que espera no Senhor. O texto de Salmo 26 vai dizer assim: espera pois no Senhor e anima-te. Salmo 42 vai dizer, como diz, brama pelas correntes das águas, a corça brama pelas correntes das águas, assim minha alma suspira por ti, Deus. Porque está abatida a minha alma, porque se perturba dentro de mim. Espera em Deus, eu ainda louvarei o Deus da minha salvação. Eu já falei isso várias vezes. Esperar em Deus não é esperar em Deus reclamando, é esperar com paciência, esperar com tranquilidade, esperar com esperança. Há uma grande diferença entre você estar esperando inerte, querendo cair algo do céu, ou quando de fato você está esperando em Deus, sabendo que Ele vai te dar uma direção. Porque esperar é muito mais difícil do que agir. Porque a ação, ela vai falar de você, e a espera vai falar de Deus. O que Deus vai falar quando Moisés morre? O que Deus vai falar para Josué? Esforça-te. Primeira coisa, levanta, meu servo Moisés é morto. Por quê? Porque da outra vez que Moisés ficou 40 dias perdido, acharam que ele tinha morrido, ele desceu, pegou o povo pecando. Agora o povo falou assim: vamos procurar Moisés. Moisés não morreu, mas agora ele morreu. Aí Deus vem falar: meu servo Moisés é morto, levanta, e tu farás este povo passar o Jordão. Só que ele esperou uma resposta de Deus. Ele não saiu fazendo aquilo que ele achava que deveria fazer. Ei, Deus quer dar uma direção para você. Aquieta teu coração. Aquieta o teu coração e saber que eu sou Deus. Ele está dizendo essa noite. Ele vai te dar uma direção. Ele vai dar uma direção nova para a tua vida. Até os mais fortes se cansam. A diferença está em onde buscamos forças. Quem aprende a esperar no Senhor descobre que Deus sustenta cada etapa da caminhada. Em Mateus 11, 28, 30 vai dizer: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Há pesos que ninguém consegue carregar sozinho. Jesus nos convida a entregar a Ele aquilo que nos rouba a paz. Ele vai dizer assim: eu vos dou a minha paz. A minha paz eu vos dou. Porque o mundo não pode ter essa paz. Lembra de Simão Sirineu? Jesus com a cruz cai, porque ela é pesada, a haste da cruz ela cai. E aí um homem chamado Simão Sirineu ajuda Jesus a carregar a cruz. Isso é muito lindo, gente. Em Gálatas 6, 9 vai dizer: e não nos cansemos de fazer o bem, porque no seu tempo colheremos, se não houvermos desistido. Há um tempo logo ali, vou repetir, há um tempo de Deus logo ali para você. Não é tempo de desistir, é tempo de descansar no Senhor. Em Salmo 55, 22 vai dizer: lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te sustentará. Nunca permitirá que o justo seja abalado.
Deus não nos chamou para carregar todas as preocupações da vida sozinho. Quando entregamos nossos cuidados ao Senhor, encontramos forças para continuar vivendo e servindo a Ele. Posso ouvir um amém? Renove as suas forças. Eu gosto de um texto que está escrito em 1 Reis capítulo 19. Quando Elias faz tudo o que tinha que fazer no capítulo 18, cai fogo do céu, mata todos os inimigos, Deus recebe a oferta, o povo em todo vê, todo mundo cai de joelhos e diz, só o Senhor é Deus. Depois de 3 anos e meio ele ora e Deus manda chuva. No capítulo 19, Acabe vai correndo contar para Jezabel o que tinha acontecido. O mensageiro chega até o profeta Elias e fala assim, olha, Jezabel mandou dizer que amanhã até este horário você estará morto. A Bíblia diz que um homem chamado Elias, que tinha feito tudo o que tinha feito, teve medo e pediu a morte. Aí sabe o que Deus faz? Isso é muito legal. Deus manda um anjo e fala para Elias assim, toma, teu mãe é fome, come este pão, bebe este vinho, porque longa é a tua caminhada. E a Bíblia vai dizer que ele andou 40 dias e 40 noites com aquela mesma comida. Sabe para onde ele foi? Uma caverna. E na caverna, um homem do fogo esperava que Deus vinha no terremoto, Deus não veio. Deus viu na ventania, Deus não veio. Sabe como Deus veio? Com uma voz mansa e delicada. E disse para ele assim, vai unge Jeú no lugar de Acabe. Vai unge Eliseu no teu lugar. Sabe o que ele faz primeiro? Ao invés de ungir Jeú, ele vai direto ungir Eliseu. Sabe por quê? Porque ele não aguentava mais ficar sozinho. Ele queria uma companhia. Sabe o que Deus está dizendo para você? Você não nasceu para ficar sozinho. Você não nasceu para caminhar sozinho. Nós somos todos irmãos na mesma fé. Nós estamos aqui para seguir juntos. Eu encerro dizendo a vocês, o mesmo Davi que derrubou Golias, precisou de Abissai para matar um outro gigante. Não tem problema precisar de alguém. Não é vergonha precisar de um amigo. Não há vergonha nenhuma em pedir ajuda. Não há vergonha nenhuma em ser sincero com as condições que está na tua casa. Não há vergonha alguma em você dizer, eu preciso de ajuda para sair desse vício. Não há vergonha nenhuma se antes você conseguiu vencer Golias e hoje você não tem mais força. Não tem problema, estamos aqui para caminhar juntos. Estamos aqui para derrubar esse Golias. Se esse Golias não cai só com um, ele vai cair com 2, ou com 3, ou com 4. Mas ele vai cair, porque a ideia da igreja é isso. Estamos juntos, igreja. Estamos unidos em família, em fé. Você não está sozinho. Mesmo que a circunstância diga o contrário, mesmo que as finanças digam o contrário, mesmo que a saúde diga o contrário, Deus está mandando dizer, eu estou contigo, eu estou contigo. Mesmo que eu tenha que mandar um Abissai para ajudar você a vencer um novo gigante, você não vai desistir. Não pode, você não vai parar. Longe da tua casa, longe da tua família, geograficamente longe, Deus está contigo. Deus é com você. Nós agradecemos ao Senhor. Em nome de Jesus. Você pode ficar.